Bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Júlio César e nesta aula nós vamos resolver uma inequação modular. Essa inequação já foi resolvida numa aula passada em que eu utilizei o software GeoGebra, ou seja, nós resolvemos pela montagem dos gráficos. Mas é importante também que você saiba fazer as continhas, que você saiba resolver pelo método algébrico. Para que ganhemos um tempinho, eu já deixei alguma coisa anotada aqui, mas eu vou te explicar o que é cada coisa, tá? Primeiro, definição de módulo. Perceba que esse segundo módulo aqui, ó, já nos permite escrever a definição de módulo, tá? E qual que é a definição do módulo de x, de um número real x? O módulo de x é o próprio x se esse número for positivo ou zero. Tá legal? Se ele for positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se ele for zero, o módulo dele é ele mesmo, é o próprio zero. Tá? Agora, e se ele for negativo? O módulo de x será o menos x, será o seu oposto, caso esse número seja negativo. Módulo de 7 é 7. E o de menos 7? É o oposto, que é 7 também. Entendeu? Se ele é positivo ou zero, é o próprio número. Se ele for negativo, troca-se pelo oposto. Até porque módulo representa uma distância, e distância tem que ser no mínimo zero. Tá? A distância entre você e você mesmo é zero. Agora a distância entre você e seu amigo tem que ser uma coisa positiva. Não dá para ser negativo. Beleza, vamos lá. O mesmo eu já deixei pronto aqui em cima. Ó. O módulo dessa função aqui, o módulo de x mais 1, é o próprio x mais 1, se esse x mais 1 for um número positivo ou se ele for zero. E quando que isso vai acontecer? Aqui tem mais continha para fazer, tá? Quando que x mais 1 será maior ou igual a zero? Se e somente se x for maior ou igual a menos 1. É uma inequação de grau 1, tá? Isolar o x, fica tudo bem. E tem uma segunda possibilidade. O módulo desse número será o seu oposto, ó. É o x mais 1 com o sinal de menos aqui, e tem parênteses. O módulo desse carinha será o seu oposto se esse carinha for um número que? Negativo. Um número menor do que zero. E para que isso aconteça, resolvendo também essa equação aqui, essa inequação de grau 1, isolando o x, o x tem que ser menor do que menos 1. Perceba também que uma situação é o complementar da outra. Aqui nós temos x do zero para a direita, incluindo o zero. Aqui é o complementar. É do zero para a esquerda, excluindo o zero, porque ele já está aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Os números reais são maiores ou iguais a menos 1, do menos 1 para a direita. E aqui o complementar, x menor que menos 1, do menos 1 para a esquerda. Menos 1 incluído aqui, excluído aqui. Beleza? Percebendo isso, eu espero que você já consiga notar que nós teremos aqui, então, 4 situações para analisar. São 4 situações onde nós teremos soluções parciais, que eu vou chamar de S1, S2, S3, S4, e no final nós vamos tentar juntar tudo para encontrar uma solução geral para esse problema. Tá? Como que eu sei que são 4 situações a analisar? Eu vou fazer aqui rapidinho para que esse vídeo não fique mais longo do que já vai ficar. Mas você sabe muito bem que 7 é maior do que 5. Pensando em módulo, você consegue identificar tranquilamente que o 7 vem do módulo de 7 e que o 5 vem do módulo de 5 e que o módulo de 7 é maior do que o módulo de 5. Não tem novidade, tá? Só que você identifica também que 7 maior do que 5 pode vir do módulo de menos 7, que é maior do que o módulo de menos 5. Os dois positivos, tá? Eu vou colocar maior ou igual a zero. Aliás, 7 maior ou igual a 5, tá? Só para ficar mais parecido com essa simbologia, tá? Os dois positivos, os dois negativos. Os dois positivos, os dois negativos, ó. Beleza? E quando eu falo positivo, entenda que o zero está incluído aqui, tá? Positivo ou zero. Eu estou falando positivo para ficar um pouco mais simples, tá? Mas entenda que o zero está nesses intervalos aqui, ó, porque é maior ou igual a zero. E você sabe também que esse 7, que é maior ou igual a 5, pode vir do módulo do 7 positivo, que é maior do que o módulo do 5 negativo. Olha lá, positivo com negativo. Já são 3 situações.
E você sabe ainda que o 7, que é maior ou igual a 5, pode vir do módulo do menos 7, que ainda é maior do que o módulo do 5 positivo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, negativo, negativo, positivo. São 4 situações, tá? Eu acelerei um pouquinho aqui porque isso não tá no problema em si, foi só para te dar uma visualização, tá? Um exemplo numérico para facilitar de enxergar essas situações. Para começar essa brincadeira, eu gosto de fazer assim, ó. Eu chamo essa expressão aqui, ó, a primeirinha de f e a segunda de g, tá? E aí eu faço o seguinte, ó. Primeiro caso, de onde vai sair a solução parcial, que eu vou chamar de S1. Primeiro caso, a f e a g são positivas ou iguais a zero. F maior ou igual a zero e g maior ou igual a zero. Esse aqui é um símbolo matemático para o E, tá? O conectivo E. Então os dois são positivos ou no mínimo zero. Se eu estou considerando que o f é maior ou igual a zero, e eu estou chamando a x mais 1 de f, vou colocar aqui também, ó. Quer dizer então que eu estou adotando essa linguagem, ó. Se é maior ou igual a zero, então eu estou adotando o próprio x mais 1. Aqui eu tenho então x mais 1. Para g, que também é maior ou igual a zero, g maior ou igual a zero é o próprio x. Legal, é o próprio x. E eu não posso esquecer que o cálculo que eu estou fazendo é uma inequação em que a função f, o módulo da f, na verdade, tem que ser maior que o módulo da g. Então esse símbolo aqui, eu nunca posso perder de vista, ele está aqui, ó. Isso é uma inequação de grau 1. Eu posso usar a regra do cancelamento, eu tiro x dos dois lados e eu terei 1 maior do que zero. Ah, mas 1 é maior do que zero sempre? Sim, 1 é maior do que zero sempre. Eu tenho aqui, então, um intervalo, que eu vou chamar de intervalo 1, tá? Que é o intervalo obtido na resolução desta inequação. E esse intervalo é dos números reais. Porque qualquer número real que eu coloque aqui no lugar do x vai fazer com que essa inequação seja verdadeira, qualquer. Porque 1 sempre é maior do que zero. Tá? Então esse intervalo está aqui. Só que não basta pensar só no intervalo da inequação resolvida. Eu tenho que pensar também nas condições que estão lá em cima. Eu tenho que lembrar que se eu vou usar o f como x mais 1, ó, o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então eu tenho esse intervalo 2 aqui, ó, para considerar. O x tem que ser, para que eu use o f maior ou igual a zero, ó, aqui é o f, tá? Para que eu use o f maior ou igual a zero, o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Vamos supor que o menos 1 está aqui, ó, menos 1. Maior ou igual. Opa, o primeiro intervalo fala que qualquer número real serve. Porém, eu tenho que atender a essa condição. Então é qualquer número real a partir do menos 1, incluindo o menos 1. Tá? Não adianta atender uma condição e não atender a outra. Tem que ser a intersecção, tem que atender as duas. E na verdade, tem mais um intervalo para considerar. Tem o intervalo 3. Eu sei que parece trabalhoso, mas aproveita a viagem. Tá? É muito legal. Olha só. Intervalo 3. Eu coloquei um xzinho aqui, ó. É a segunda função, a função g. Eu estou utilizando o x porque eu estou partindo da ideia de que o g é maior ou igual a zero. Então o x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Tá aqui, ó. Para usar o xzinho como eu fiz, esse x tem que ser no mínimo zero. Ou seja, menos 1, vamos supor que o zero esteja aqui, tá? Até relevante comentar, ó, sentido de crescimento das retas.
para a direita, então eu tenho que seguir uma ordem aqui, ó. Eu não posso colocar o 0 à esquerda do menos 1, não faria sentido. Maior ou igual a 0, vamos lá. Assim. Da intersecção desses três intervalos, surge um quarto intervalo, que é a solução 1. Vamos colocar aqui, tá? A solução 1 vem da intersecção desses três. O que ela me diz? A região comum aos três intervalos está aqui, ó. É do 0, bolinha fechada, tá? Porque o 0 está aqui e está em todos. É do 0 para lá. Conclusão, a solução 1 me diz que o x tem que ser um número maior ou igual a 0. Tudo bem? Essa foi a solução 1, esse foi o primeiro caso. Meu Deus, o cara falou tudo isso e resolveu só um caso. Filhão, a vida é dura. Vamos lá, vamos seguir. Ó, segundo caso. E você provavelmente já pensou assim, nossa, mas eu aprendi um método mais prático que usa um quadro de solução. A gente pode ver isso numa próxima aula, tá? Mas eu quero que você entenda o porquê daquele quadro também. Esse canal aqui não te dá soluções mágicas, ele te incentiva a pensar. Segundo caso, vamos lá. Vamos dar uma separadinha aqui. Segundo caso. Para o segundo caso, vamos pensar que os dois são negativos, então, ó, os dois eram positivos ou 0. Vamos pensar agora no caso em que os dois são negativos. F é menor do que 0 e G é menor do que 0. O que nós teremos aqui? Ó? Se o F é menor do que 0, ó, se a F é menor do que 0, então eu tenho que usar o quê? O oposto disso aqui, né? Ó, o oposto do x mais 1, que é o menos parênteses x mais 1. Que eu já posso colocar como menos x menos 1. Já troquei os sinais, tá? Já troquei os sinaizinhos. Na G, a G também é negativa. Se a G, ó, função G, agora é negativa, é menor do que 0, eu tenho que usar o oposto de x, o menos x. E não podemos esquecer nunca que nós queremos, na nossa equação, que o módulo da F seja maior que o módulo da G. Então isso daqui, a primeira tem que ser maior que a segunda, tá? Sempre nós vamos colocar isso daqui, esse símbolo vem daqui, da inequação que começou toda a brincadeira. De novo, regra do cancelamento, né? Eu posso somar x dos dois lados e tal, e isso vai dar menos 1 maior do que 0. Olha que coisa curiosa. Não existe x pertencente aos reais que faz com que essa inequação seja verdadeira. Porque essa inequação aqui resultou num absurdo. Menos 1 maior que 0. Não faz sentido, tá? E já que eu adotei essa linguagem, aqui eu vou colocar o contrário dela, tá? Aqui é qualquer que seja x real, tá? Nessa daqui, qualquer x, qualquer número real, faz com que essa inequação seja verdadeira. Ali é o oposto, nenhum faz com que ela seja verdadeira. Olha que doido, que loucura. Ué, mas será que eu não preciso analisar ainda os intervalos? Não, porque essa inequação, esse caso, para esse problema, é impossível. No segundo caso, então, solução vazia. E vamos para o terceiro caso. Olha.